Eu tenho que, de tudo que o pastor vou falar, que é importante aqui, e isso a pedido do meu Senhor, em resumo, né? Deixa claro uma coisa, que para aqueles que entraram para dentro da fé, assumindo Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e eu me refiro àqueles que já estão batizados, você acha que as coisas estão certas, mas elas não estão como precisam estar. E este processo, né, de você conseguir exatamente identificar quais são esses pontos que você ainda não se converteu, que você ainda não se libertou, que você não mudou no teu caráter, eu entendo que isso não é de um dia para a noite. Isso chega na experiência, por insistência, por dedicação, por formação, por santificação, por leitura, por conhecimento de quem é Cristo. Acreditar que um homem, segundo Jesus Cristo, se levante de um dia para a noite, isso é uma besteira, é uma estupidez, porque você não vai conseguir provar pela Escritura. E eu sei que muitos começaram interrompendo pelo meio do caminho, alguns ainda estão nessa insistência de chegar a essa plenitude e a essa medida, talvez até aqui hoje, nessa noite, existam pessoas assim, mas seja como for, é fato, nós temos que iniciar e terminar o que começamos aqui, e não desistir, até encontrar dentro de nós, realmente esse cristão que nós temos que ser. E só cabe Ele, o Cristo, dizer qual a medida, qual a estatura, qual a largura, qual a profundidade disso. Não é a igreja, é Ele. E eu queria começar primeiro por esse detalhe, e apontar para vocês, que a importância do texto de Atos, na narrativa de Lucas, é deixar claro o que foi aquela primeira igreja na história. Que todos sabem aqui, que o início dela é realizado pelo Senhor no discipulado, e foi representado por homens que Ele escolheu e consagrou a dedo, que assumiram essa responsabilidade de dar os primeiros passos da evangelização na terra. Então essa primeira igreja que eu estou me referindo, que eu entendo que ela é um padrão histórico, e não foi interrompido, porque serve para as demais igrejas, de exemplo, eu entendo que esta igreja comunica uma coisa importante para nós, para a igreja de hoje. Porque aquela primeira igreja, que você leu o texto de Atos aqui comigo, ela quando assumiu, né, os primeiros passos da difusão do evangelho no mundo, assinala ali um tempo para aquela igreja de crescimento. E qual era o crescimento que estava lá? Consciência, discipulado e conversão. Esses indicativos não se direcionam para templos e nem para simpatizantes. Seguidor é uma coisa, discípulo é outra. Hoje nós temos muitos seguidores que o cristianismo gerou ao longo da história. Mas aqui na concepção, quem era reconhecido por ele era discípulo. Bom, pastor, mas que diferença isso faz? Faz muita. Porque seguidores, você viu lá no Canal 4, no SBT, seguidor é aquilo. É um movimento espiritualizante, um movimento denominado cristão, mas que ele traz traços e comprometimentos teológicos óbvios, um modismo, uma simpatia, uma emoção, um envolvimento. Discipulado é outra coisa. Então, os textos de Atos 6, versos 7 ao 11, e Atos 19 e 20, trazem essa referência que o pastor está falando aqui. Vamos ler Atos 6, versos 7 a 11. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicavam muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamados dos libertinos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram os homens para que dissessem: ouvimos-lhes proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Bom, enfim, daí você vai ver a realidade do confronto dessa igreja com as religiões da época. Enfim, mas o texto que eu queria, como Atos 19 e 20 também, é o registro
de que o crescimento lá se dava por consciência, discipulado e número de convertidos. Não templos, não simpatizantes, não seguidores. Então, o que nós estamos vivendo hoje é a decadência. Não há consciência, não há conversão, não há discípulo. O que nós temos são movimentos religiosos, sustentados exatamente por interesses que não convém ao caso do pastor falar aqui, que um deles, obviamente, já falei aqui, inteiramente filosófico. Segundo ponto, no versículo 6 do capítulo 6 que lemos, uma das coisas que atraiu o mágico, da qual vou falar dele hoje aqui, foi o fato dos apóstolos imporem as mãos e as pessoas receberem o Espírito Santo. E ele ficou fascinado por isso. Deixa eu explicar essa questão de imposição de mãos. A autoridade de Cristo nunca esteve dentro da igreja. A autoridade de Cristo nunca foi confiada à igreja. A autoridade de Cristo está na experiência individual e particular de cada um aqui. E mediada pela palavra e pela disciplina. Então, para que a igreja serve, pastor? Para pregar a palavra. Mas a autoridade não é dela. Ela tem a palavra e as orientações disciplinares, mas ela não tem autoridade nenhuma para determinar nada. Há um equívoco aí de interpretação, que alguns acham que aqueles homens eram personalidades eleitas por Cristo para agirem com certo poder em circunstâncias e momentos da qual eles julgassem ou acreditassem por si mesmo ser o correto. Então, qual é o entendimento aqui? Que se a autoridade ela está na experiência do homem com Cristo, o crer nele, implica o quê? A avaliação dele, Cristo, se o que está no homem é verdadeiro. Então a igreja prega, a igreja impõe a mão, ela ora, ela pede, mas quem dá a autenticação é Cristo. Quem vai falar se alguma coisa vai acontecer é Ele. É Ele, no homem. Agora, que autoridade que é essa que Jesus deu à igreja e a quem está em cima do púlpito para ordenar que certas coisas aconteçam, porque Ele diz que sente no coração. Isso não é possível. Exemplo, Mateus 13:58, vai lá. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Amém? Então, ou seja, a autoridade ali, de Deus fazer alguma coisa no homem, dependia do que o homem cresce no filho dele. E quando isso não aconteceu ali, até mesmo o próprio Filho de Deus não foi liberado para fazer milagres, para manifestar prodígios, quando não havia crença nele. Olha só, ele estava ali em obediência a essa lei. E qual? Que mesmo que Deus ele use de prodígios e sinais para convencer os homens de que o Filho dele é Senhor e Salvador, esse convencimento não quebra, não anula a liberdade do homem de decidir se ele vai crer ou não. Eu quero dizer que Deus não abriu um mercado de milagres. Você tem que entender isso. Eu estou pregando aqui. E a autoridade que o Senhor me deu é essa. Prega a palavra, ensina e leva a disciplina. Eu não posso passar esse limite. E qual? Que quando todos vocês sabem da palavra, têm o conhecimento da fé, precisam e necessitam disso também. De que ele avalie se vai ter algum resultado, já do que você conhece, da parte dele e da graça dele, porque ele gosta do que ele vê em você. Agora não vou ser eu aqui em cima desse púlpito, que vou tomar a frente dele, o lugar dele, para te abençoar quando ele não quer. Vou vender bênção para você? Eu sou maluco, eu sou louco? Se ele te avalia do alto, olha para você e não gosta do que vem em você, eu aqui do púlpito vou te abençoar, eu não tenho autoridade nem para te abençoar, nem para te amaldiçoar, meu filho.
Que alguns já são macumbódromo aberto, a céu aberto. O cara já está cheio de maldição por causa do pecado que ele está praticando. Pô. Eu aqui vou amaldiçoar, ele tem algum sentido isso? Acreditar nisso? Que alguma pessoa, pelo poder da palavra dela e da autoridade dela, ela possa ter alguma influência e algum poder de decisão no teu destino? Isso é estupidez, isso é fanatismo. Nem o próprio Filho de Deus usurpou, passou a linha do entendimento, da liberdade do homem de escolher o que ele quer. E por mais que existam prodígios e sinais ali, que confirmem que ele é o Cristo, a liberdade dos homens não pode ser anulada, em hipótese nenhuma, porque Deus está falando e Deus está operando. Eles precisam assumir se eles vão crer ou não. Por isso, tudo que acontece na igreja tem autenticação e avaliação direta de Cristo. Então, por que impõem as mãos lá, pastor? Para delegar responsabilidade. Você não está vindo agora aqui para ser um convertido em Cristo? Nós estamos delegando responsabilidade. Você não está se batizando? Nós estamos delegando responsabilidade. Mas a imposição de mãos não reconhece ninguém aqui como filho de Deus. A imposição daqueles que estão à frente da igreja. Não nomeia filho para Deus. O que nomeia filho para Deus é a fé. É o crer por Ele. E o céu tem que confirmar isso no teu coração. E Jesus tem que ver isso dentro de você. Agora vejam só vocês, o cara não quer se converter, não quer aceitar Jesus da forma correta. Jesus sabe disso. E eu vou te salvar. E eu aqui em cima vou fazer alguma coisa por você, sendo que não tenho forças nem para fazer por mim. Então não vamos mentir, vamos parar com essa hipocrisia. A imposição de mãos ali pelos apóstolos não tinha o interesse de eleger e delegar ninguém a nada no céu, a não ser isso, de impor àqueles que estavam recebendo deles essa imposição, a noção e a consciência da responsabilidade. Um outro texto aqui, João 6:26, vamos lá? Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Não pelos sinais, mas pela minha palavra. Não pelos sinais, mas por mim. Ou seja, ele está falando o quê? Ele está falando diretamente para essa manada de interessados que querem usar ele para se beneficiar no mundo. Para essa manada de interessados que estão enchendo templos à procura de milagre e solução de vida. Ele quer ser amado, ele quer ser honrado, ele quer discípulo, ele quer sujeição. Não isso, uma cambada de interessados aqui em se promover nesse mundo. Você entendeu? Agora, Jesus não fez sinais quando não creram nele. E eu vou fazer aqui para alimentar a sua fé? Então eu sou melhor do que ele. Olha só que Deus deu uma autoridade para mim maior do que o próprio filho dele. Porque o filho não passou a linha dessa tolerância. De autenticar, de buscar o resultado no homem do que diz respeito à fé. Mas eu daqui, mesmo sabendo que você não está convertido, que você não crê, que você está uma porcaria, que você está um lixo, eu vou, pela minha autoridade, pela minha oração, te levantar dessa condição. Olha só que interessante. Olha que bagaceira. Que sujeira. Mas eu tenho para mim que até o que eu já falei aqui, você não tem noção para identificar. Resumindo, eu não tenho autoridade para nada aqui, a não ser repetir o que ele falou e entender como nós vamos aplicar isso em vida. De resto, se você busca alguma coisa do céu da parte de Cristo, esteja provado e reconhecido por Ele. E um conselho que eu te dou: para de viver de orações dos outros, para de viver de oração do outro. Para de pedir oração, de buscar a oração de outro e tentar buscar a verdade em outro. Conserta a tua vida na presença do Senhor e vai buscar dele a aprovação. Porque nós somos chamados para viver dele, não de igreja, nem de homens. Quando a gente se reúne aqui, é para servir a Cristo, não para servir um ao outro nos interesses.